E o Palmeiras ameaça parar o Campeonato Brasileiro caso a partida contra o Flamengo marcada para tarde desse domingo não aconteça. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero te falar também sobre Felipe Luiz. Será que ele pode mesmo ser contratado pelo Benfica de Jorge Jesus? Para completar tudo sobre o fim de semana perfeito do Atlético Mineiro, com direito à liderança isolada, mais uma vitória e o Cruzeiro, correndo o risco de cair para a Série C. E por fim, o empate entre São Paulo e Internacional, jogo no Beira-Rio, empate ruim para os dois lados. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal. É bem simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, você ajuda demais o canal se inscrevendo. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificações todo vídeo novo ou live que eu fizer. Hoje, 7h30 da noite, tem live para membros, a partir das 8 horas a live aberta para todo mundo. Vamos fazer o sorteio do gift card da Sandro Moscoloni, que a gente havia prometido na live do domingo passado, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre o empate 1-1 entre Internacional e São Paulo, jogo disputado nesse sábado no Beira-Rio, empate ruim para todos. Primeiro eu vou te contar que o Galhardo logo de cara abriu o placar a favor do Internacional ainda no primeiro tempo. O Luciano, sempre ele, marcando a favor do São Paulo. Os gols até previsíveis, né? Se a gente tivesse que chutar, certamente chutaríamos Galhardo de um lado, Luciano do outro. Veio o segundo tempo e o Zé Gabriel, com 14 minutos da etapa final, foi expulso. O Internacional jogou por mais de 30 minutos com um jogador a menos, o que obrigou o São Paulo a tomar as rédeas do jogo. O São Paulo até teve mais posse de bola, até teve mais chances criadas, mas foi bastante contestado pelo próprio torcedor por não ter conseguido converter as chances em gol. Teve até torcedor do São Paulo entendendo que o tricolor tinha que ter agido com mais rigor, com mais força, para tentar conquistar o gol da vitória. O gol que ajudaria o São Paulo, por exemplo, a ultrapassar o Internacional na tabela de classificação. Nesse exato momento, o Inter é o segundo com 21 pontos, o São Paulo é o terceiro com 19. O tricolor pode perder algumas posições nessa rodada, porque já tem um jogo a mais do que seus adversários. Já o Internacional, a situação é ruim do Inter, porque ele vence de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, só venceu o América de Cali. Nesse período tropeçou contra Goiás, Fortaleza, Grêmio e São Paulo. Colorado, que havia tido uma gordura bem grande em relação aos demais no Campeonato Brasileiro, já não é mais líder do Brasileirão, vem colecionando tropeços no Grenal, e a situação do Eduardo Cudê parece começar a ficar um pouco mais questionável. E o curioso é que o Internacional volta a enfrentar o Grêmio no próximo sábado em jogo do Campeonato Brasileiro. Antes tem confronto pela Libertadores da América. Para fechar, quero te lembrar a respeito da situação do São Paulo, tricolor que enfrenta o River Plate nessa quarta-feira na Argentina. Se perder, estará eliminado da Libertadores da América. E aí a pressão pela demissão de Fernando Diniz vai ser gigante. Bora falar agora sobre o fim de semana perfeito do Atlético Mineiro, com direito à vitória, liderança, vendo seu rival indo muito mal, correndo o risco de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E tudo começou na tarde de sábado com o lançamento da pedra fundamental da Arena MRV, futuro estádio do Atlético. Esse evento contou com a participação do presidente Sérgio Sete Câmara, do Rubens Menin e do Ricardo Guimarães, os grandes patrocinadores do Galo, além de 100 torcedores que foram conferir a pedra fundamental. O que significa isso? A colocação do primeiro bloco para a construção do estádio. Você pode até se perguntar por que demorou tanto para a colocação desse primeiro bloco. Isso tinha a ver com uma série de limitações técnicas. Até peguei os termos direitinho para ler para você. O Atlético ainda aguardava a obtenção de licenças ambientais, além de emissão de uma série de alvarás. Tudo isso foi resolvido e o Atlético, enfim, pôde começar a obra. A ideia é de inaugurar a Arena MRV em 2022. Um pouquinho mais tarde, bem mais tarde, o jogo das 9 da noite teve Atlético Mineiro e Grêmio, e o Atlético conseguiu uma vitória extremamente significativa e importante, 3-1 contra o Grêmio do Renato Gaúcho. Mais uma vez o Sampaoli colocando o Renato Gaúcho no bolso. Mais 3 gols do Keno. O Keno havia feito 3 na rodada passada contra o Atlético Goianiense, fez os 3 da vitória agora contra o Grêmio. E aí a curiosidade é que o Keno tinha 1 gol marcado com a camisa do Atlético Mineiro na temporada, e em 2 jogos marcou 6. Foi absolutamente decisivo nos 2 últimos triunfos do Galo, mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. O Galo, com esses 3 pontos, pulou ou se manteve na primeira colocação, mas ainda abriu mais vantagem em relação ao Internacional. Nesse exato momento aparece com 24 pontos, 3 a mais do que o Inter, e tem um jogo a menos do que o Colorado.
A diferença em relação ao Flamengo, que deve ser o grande favorito ao título, também vai ficando maior. Hoje o Flamengo tem 17 pontos, ou seja, são 7 pontos de diferença entre o Atlético e o Flamengo, com a ressalva de que o Flamengo ainda tem uma rodada a menos, um jogo a menos por fazer. Seria esse jogo contra o Palmeiras, daqui a pouco te conto se vai ou não ter partida no Allianz Parque. Para completar, para fechar a respeito do Atlético Mineiro e esse final de semana perfeito, enquanto o Galo é líder e vive essa situação mágica na Série A, o Cruzeiro perdeu para o Avaí na sexta-feira dentro de casa em pleno Mineirão por 1-0 e se afundou na zona do rebaixamento hoje. Se o campeonato da Série B terminasse, o Cruzeiro estaria rebaixado para a terceira divisão do futebol brasileiro. Tenho certeza que o torcedor atleticano está rindo de uma ponta da orelha até a outra. Bora falar agora sobre a possibilidade de Felipe Luiz, o lateral esquerdo do Flamengo, trocar o clube pelo Benfica a pedido de Jorge Jesus, informação que foi divulgada pelo Gustavo Henrique, dando choque. De acordo com um jornalista, o Jorge Jesus quer contar a qualquer custo com o Felipe Luiz, já fez esse pedido à diretoria do Benfica, que iniciou tratativas com o Felipe. Vale a lembrança de que o contrato do lateral esquerdo com o Flamengo só termina em dezembro de 2021, mas há uma cláusula que facilita a saída dele, parecida com a do Rafinha. Vocês vão lembrar que recentemente o Rafinha trocou o Flamengo por um time da Grécia e o Flamengo nem teve direito a qualquer contestação, porque havia uma previsão no contrato que se viessem propostas da Europa, o Flamengo perderia o jogador. O Flamengo ainda tentou cobrir a oferta do Olympiacos, mas perdeu o Rafinha. A situação do Felipe Luiz é mais ou menos parecida, porém, o torcedor do Flamengo nesse momento não deve ficar tão preocupado com essa possibilidade. Tudo porque o Grimaldo, que é o lateral esquerdo espanhol, que é titular do Benfica, tem uma posição inquestionável dentro do clube. Não dá para imaginar hoje que o Felipe Luiz seja contratado para, por exemplo, disputar posição com o Grimaldo. Seria até contraproducente para o Benfica, até porque o Grimaldo é um dos jogadores mais valiosos do elenco do Benfica, tem sempre sondagem, propostas de clubes do futebol europeu. Se você traz o Felipe Luiz para pôr o Grimaldo no branco, você desperdiça uma ótima chance de no futuro próximo ganhar dinheiro. Se o Grimaldo for negociado, e sondagens existem sempre, aí sim o Jorge Jesus pode indicar o nome do Felipe Luiz. Vale a lembrança de que além do Grimaldo, o Benfica ainda conta com o Nuno Tavares, um jogador formado nas categorias de base, que tem ganho alguns minutos importantes sob o comando do JJ, um cara de muita força física e muita qualidade no apoio, ainda precisa evoluir defensivamente, mas certamente o JJ, com sua característica de trabalho, vai fazer com que o Nuno Tavares cresça de produção. Nesse momento, se eu fosse torcedor do Flamengo, não estaria preocupado com a possibilidade de o Felipe Luiz trocar o Flamengo pelo Benfica. Vale a lembrança também de que quando deixa o Atlético de Madrid, o Felipe Luiz tem proposta para jogar no Benfica, mas por conta de uma opção familiar, para estar mais próximo dos pais, para estar mais próximo do seu pessoal, ele decide vir jogar no Brasil. Teve até um processo de convencimento com a esposa dele, que é espanhola e que queria continuar por lá, mas o Felipe Luiz já disse não ao Benfica uma vez. Nesse momento, eu acho que seriam pequenas as chances de o lateral esquerdo, titular absoluto e super importante nesse atual Flamengo, trocar o rubro-negro pelo Benfica. Bora falar sobre o assunto mais polêmico do final de semana, a possibilidade de não termos jogo entre Palmeiras e Flamengo, jogo marcado para 16 horas desse domingo no Allianz Parque. Agora 10 horas e 21 da manhã desse domingo e o jogo não vai ser realizado. Posição de momento, isso porque a CBF tenta caçar uma liminar obtida no Tribunal Regional do Trabalho nesse sábado. O Tribunal Regional do Trabalho aprovou o pedido do Sindiclubes, que é o Sindicato dos Funcionários de Clubes do Rio de Janeiro. O Sindiclubes indicou ou pediu na Justiça Comum que o jogo não fosse realizado, porque entende que os funcionários do Flamengo precisam cumprir a quarentena. Além dos jogadores, vários funcionários do Flamengo também foram atingidos, foram contagiados, pegaram o coronavírus. E por isso o Sindiclubes acabou entrando na justiça. Será que o Sindiclubes tomou essa decisão por conta própria ou será que houve uma orientação, um pedido, uma sugestão do Flamengo? Isso a gente nunca vai saber de verdade, mas, na minha opinião, está muito claro que o Flamengo pediu aos Sindiclubes que acabasse intercedendo, até porque um clube não pode entrar na justiça comum contra uma decisão da justiça esportiva. A CBF e o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, já haviam reprovado o pedido do Flamengo de adiamento do jogo contra o Palmeiras. Esse pedido tem a ver com o fato de que 19 jogadores do rubro-negro testaram positivo desde a partida contra o Barcelona no Equador. A CBF disse não, o STJD disse não. A CBF já deixou bem claro que vai tentar caçar essa liminar.
E enquanto isso, o Palmeiras e o Flamengo tratam o final de semana como um final de semana normal. O Flamengo está concentrado para o jogo, assim como o Palmeiras. E aí tem mais uma informação importante: o César, goleiro que seria o titular, ele já testou positivo para coronavírus lá atrás, estaria habilitado para o jogo, nem veio para São Paulo, alegando problemas, um desconforto muscular. Virou mais um desfalque para o Flamengo, caso a partida seja realizada. Como eu te disse, a CBF está tentando caçar essa liminar e conseguindo. Deve haver a realização do jogo, embora nesse sábado o Flamengo tenha obtido a assinatura de 20 jogadores e por meio do Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro, o Flamengo também pode tentar alguma coisa na justiça nesse domingo, coisa absolutamente maluca. E para completar toda essa história doida, é importante contar que o Palmeiras deixou bem claro, por meio do seu Twitter, assinado pelo presidente Maurício Gagliotti, que se não houver jogo nessa tarde, o Palmeiras vai brigar pela paralisação do Campeonato Brasileiro. Em seu Twitter, o Verdão escreveu: caso seja definido que o protocolo determinado para o Campeonato Brasileiro não será cumprido, é preciso paralisar a competição, assinado o presidente Maurício Gagliotti. Por que o Palmeiras tem adotado esse discurso tão severo, tão forte? O presidente Maurício Gagliotti é sempre acusado pelo próprio torcedor do Palmeiras de ser um cara muito mole. Ele precisaria ser mais duro na visão do torcedor alviverde. E enfim, surgiu um caso em que o presidente do Palmeiras se posicionou de forma forte. Ele quer que tenha um jogo a qualquer custo porque, por exemplo, outros clubes do Campeonato Brasileiro com problemas também com o Covid-19 acabaram entrando em campo. O Goiás teve 15 desfalques contra o próprio Palmeiras em jogo no Allianz Parque e mesmo assim a partida foi disputada. Na visão do Palmeiras, é uma contradição que o Flamengo possa se beneficiar de não jogar por conta de um surto do coronavírus, enquanto vários outros clubes tiveram de entrar em campo. O presidente Maurício Gagliotti adotou esse discurso mais ofensivo, mais severo, mais forte, e o torcedor do Palmeiras tem aplaudido ele. Até por isso, o Palmeiras cogita a possibilidade de forçar a paralisação do Campeonato Brasileiro. Se eu acho que isso vai acontecer, não acho não. Acho que a chance é mínima de o Campeonato Brasileiro ser paralisado, mas é mais uma lenha nessa fogueira. E aí a curiosidade é: a gente tinha lá atrás, eu pelo menos tinha lá atrás a esperança de que por conta do coronavírus e a reflexão que todo mundo precisaria fazer, de que as pessoas seriam melhores, de que as coisas seriam melhores, de que as instituições seriam melhores. Mas por conta dessa briga toda dá pra ver que a coisa, pelo menos no futebol brasileiro, continua absolutamente igual. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai fazer isso agora. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações. Assim você fica sabendo assim que surgir vídeo novo ou live. Lembrando que tem live hoje a partir das 7h30 da noite para quem é membro do canal do Nicola. Se você quiser virar membro e participar, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá e escolhe uma das categorias que permitem a participação em lives exclusivas. Se você não é membro do canal do Nicola, a partir das 8 horas da noite, a nossa tradicional live em que você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, eu repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Beleza? Nos vemos de noite. Tchau, tchau!